E se você descobrir que aquilo que parece inofensivo é uma ameaça sutil à sua fé cristã? O pensamento positivo parece uma coisa boa, mas o que ele oculta quanto à sua fé em Jesus Cristo? Descubra a verdade surpreendente sobre este assunto. E para nos conduzir à meditação sobre esse tema, eu trago a você hoje um texto do editor-chefe do Teomídia Blog, Diego Venâncio, que tem como título O Pensamento Positivo e o Crente. Eu tenho observado que muitos, inclusive crentes, estão adotando um estilo de vida aparentemente inofensivo, o estilo do pensamento positivo. O pensamento positivo, ele exige que a pessoa foque em coisas boas e tenha sempre palavras edificantes. Para os adeptos dessa filosofia, as palavras possuem verdadeiro poder. Podem movimentar energias, atrair vibrações negativas ou enviar energias positivas. Embora pareça inofensiva, essa filosofia se opõe à fé em Cristo. Muitos seguidores do pensamento positivo afirmam até crer em Cristo e amar a Deus. Porém, quanto à exclusividade e à suficiência de Cristo, percebe-se que esta crença não está verdadeiramente fundamentada nele, no Senhor Jesus. O Deus dessa filosofia de vida é outro. O pensamento positivo é uma filosofia popular que promove a ideia de que pensamentos otimistas e afirmativos podem atrair resultados positivos na vida de uma pessoa. No entanto, essa visão contrasta profundamente com a fé em Jesus Cristo, pelo menos conforme ensinada na palavra de Deus. A confiança na soberania de Deus, a doutrina da depravação total e a centralidade da graça na redenção do homem mostram a fragilidade do pensamento positivo quando comparado à verdadeira e genuína fé cristã. Esse positivismo se baseia na ideia de que o ser humano tem poder sobre a sua realidade através da sua mentalidade e até das suas palavras. Esse conceito é comumente associado à lei da atração, que sugere que ao projetar pensamentos positivos, uma pessoa pode atrair sucesso, saúde e até felicidade. No entanto, essa crença não se sustenta biblicamente, pois coloca o homem no centro da sua própria vida, deslocando Deus da sua posição soberana em nossa vida. A Bíblia ensina que o ser humano é totalmente dependente de Deus, e a Bíblia assim o declara. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Isso está em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Um profundo estudo da palavra de Deus rejeita qualquer tentativa de autonomia humana diante de Deus, ensinando que a verdadeira esperança não está em pensamentos positivos, mas sim na providência divina. O pensamento positivo assume implicitamente que o ser humano é inerentemente bom e capaz de moldar a sua própria realidade. No entanto, a doutrina da depravação total do homem ensina que o pecado corrompeu todas as facetas da natureza humana. É o que o apóstolo Paulo declara na carta aos Romanos. Ele escreve assim: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram.
A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Romanos, capítulo 3, versos 10 até 12. Como vemos, essa doutrina bíblica é fundamental para entender a insuficiência do pensamento positivo. E na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz ainda: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ora, se o homem está espiritualmente morto, então não pode, por seus próprios pensamentos ou esforços, mudar sua condição diante de Deus ou criar uma realidade favorável. Somente a graça de Deus pode transformar a vida do pecador. A fé cristã ensina que a nossa esperança e a nossa segurança estão em Cristo e não em nossa capacidade mental. Na carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo nos exorta: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. É por essa razão que o pensamento positivo se opõe frontalmente à obra de Cristo. Ele coloca o foco no próprio indivíduo, contrariando o Evangelho, que enfatiza a soberania de Deus e a obra de Cristo na redenção. Além disso, o Evangelho reconhece que Deus tem um propósito para cada situação, inclusive nas nossas adversidades. Assim, o pensamento positivo muitas vezes nega e até minimiza o sofrimento, enquanto as Escrituras nos ensinam que Deus usa as dificuldades para o nosso próprio crescimento espiritual. O apóstolo Paulo faz uma afirmação definitiva a esse respeito. Ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Outro ponto crucial é a diferença entre a oração cristã e as afirmações do pensamento positivo. Enquanto o pensamento positivo ensina que palavras e pensamentos podem manifestar mudanças, a oração cristã é uma expressão de dependência de Deus. Jesus ensinou os seus discípulos a orar, e ele diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus, capítulo 6, versículo 10. Assim fazendo, reconhecemos a soberania divina sobre todas as coisas. E desta forma, a oração verdadeira, ela não é um meio de manipular a realidade, mas ela é uma expressão de submissão à realidade determinada pela vontade soberana de Deus. Quando o crente ora, ele confia que Deus é soberano e sabe o que é melhor para a sua vida. Ao contrário do adepto do pensamento positivo, que tenta colocar o homem no controle do seu próprio destino. Como podemos ver, o pensamento positivo, apesar de ser muito atrativo, é incompatível com o Evangelho de Jesus Cristo, pois exalta a autossuficiência humana e ignora a realidade do pecado e a realidade da soberania divina. A fé em Jesus Cristo é, conforme ensinada nas Sagradas Escrituras, baseada na confiança em Deus, na redenção pela graça e na submissão à sua soberana vontade. O cristão não é chamado a simplesmente pensar positivo, mas ele é chamado a confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. A nossa esperança não está em nossos próprios pensamentos, mas sim na promessa segura de que Cristo venceu o mundo e que nele
nós temos a verdadeira paz. Por isso a Bíblia nos diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João, capítulo 16, verso 33. O que Deus quer de você é que você confie nele, independentemente da situação que se apresente na sua vida. Mesmo na tribulação, a única atitude capaz de deixar o seu coração em paz é colocar toda a sua vida nas mãos do Pai amoroso, que Ele é infinitamente todo-poderoso. Que Ele te abençoe. Este foi mais um post do Teomídia Blog. E eu sei como você pode aumentar a sua confiança no Senhor. Nós aqui do Teomídia, nós fizemos um texto que se chama Responsabilidade Humana e Soberania Divina, da nossa irmã Maristela Milpoitner. Eu sugiro que você vá atrás dele, hein? E inclusive também procure o outro texto que diz assim: o dia mau chega sem aviso, feito aqui pelo nosso editor-chefe. E para você se animar, leia e ouça o post da Gilmara Bianchini, que diz assim: não dê lugar à tristeza. Olha, esses textos são imperdíveis e é muito fácil de você encontrar. Acesse aí teomídia.blog.br ou então você digita na lupinha do seu celular ou no seu streaming de música ou agregador de podcast. E olha, no final do vídeo tem também um Vida Pura, que você já conhece. Clica e assiste O Pecado e a Oração. É muito interessante. Aqui no YouTube ou até no seu aplicativo de música. Afinal, tudo o que você deseja saber sobre vida cristã, crescer na fé, está aqui na Teomídia. Deus abençoe você. Nos vemos na semana que vem, hein? Gostou desse vídeo? Dá um like aí. Aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum texto. Toda semana tem um novo para você. Deus te abençoe.